Resolver cálculos de medicamento por fórmula ou pela regra de 3? Qual a melhor maneira? Fique no vídeo e descubra. Olá pessoal, aqui quem fala é o Leilson Lima, enfermeiro e mestre em Ciência da Saúde. Bem, hoje vamos tratar de cálculos de medicamentos, mais uma vez, e uma questão que muita gente tem em mente, né? Uma dúvida que muita gente tem em mente na hora de estudar, na hora de se preparar para concurso é: devo resolver os cálculos de medicamentos pela regra de 3 ou pela fórmula? Então, vamos lá, tentar sanar essa dúvida. Então, antes de mais nada, é interessante explicar o que seria uma regra de 3, né? Só para relembrar, provavelmente você já conheça desde lá do colegial. Então, uma regra de 3, ela permite descobrir um valor não identificado por meio de outros 3 valores que você já conhece. Então, só para exemplificar, né, para relembrar, a gente tem aqui duas grandezas, o bolo e o seu peso, né, o peso desse bolo. Então, a gente sabe que um bolo, nesse exemplo aqui, ele equivale a 450 gramas. Então, uma pergunta poderia ser feita: então, quanto é que equivale 4 bolos? Então, o seu peso seria X, né? Se a pergunta fosse qual o peso de 4 bolos. Então, na regra de 3, o que é importante estar sempre em mente é as grandezas, elas têm que estar na coluna correta. Aqui, por exemplo, falei de um bolo, depois falei de 4. Quando formos tratar de cálculo de medicações, algumas vezes a questão trata de ml, tem que ficar embaixo de ml, gotas embaixo de gotas, e assim por diante. E aqui você vê que o peso, a gente não sabe o peso, né? Então a gente conhece 3 valores e um valor não, que seria a nossa incógnita. Então sempre ter cuidado de colocar as grandezas iguais. E como vocês sabem, né? Como fazer a multiplicação, vai fazer aquele cruzado para multiplicar, e cada multiplicação vai ficar de um lado da igualdade. E vai ficar mais claro no exemplo, que farei mais à frente. Então, galerinha, eu trouxe uma questão do IADES 2019 sobre cálculo de cotejamento. Nessa mesma questão, eu vou fazer de duas formas. Primeiramente, fazer pela regra de 3 e, posteriormente, pela fórmula. E a gente consegue ter uma ideia de qual seria a melhor maneira de estar resolvendo esse tipo de questão. Então, a questão diz: considere que um médico prescreveu 1000 ml de solução fisiológica ou soro fisiológica para serem infundidos em 5 horas. Né? E a pergunta, preste sempre bem atenção o que ele quer na questão. Ele quer saber qual é o número de gotas por minuto, né, nesse caso. Então, ele traz as opções A 56, B 67, C 45, D 66 e E 50. Então, vamos lá. Importante a gente sempre destacar, né, o que foi prescrito. Foi prescrito 1000 ml de soro fisiológico em 5 horas. E o que ele quer saber? Ele quer saber o que? Qual o número de gotas por minuto. Acho que ficou bem claro. Então, vamos só destacar algumas coisas importantes, já trazer para cá. Então, ele quer 1000 ml a cada 5 horas. Lembra que eu falei sobre a questão da grandeza? Aqui a gente tem ml e horas. A pergunta ele quer em gotas por minuto. Então, sempre interessante já tentarmos transformar isso inicialmente. Então, uma coisa que é para gravar para toda a prova de cálculo é que 1 ml ele equivale o que? A 20 gotas. Isso aí já está bem difundido nos livros de cálculo. Uma coisa para vocês gravarem. Então, 1 ml ele equivale a 20 gotas, certo?
Então, a gente tem o que? 1000 ml no nosso caso, né? Então, quantas gotas seria para a gente transformar esse ml em gotas para chegarmos mais próximo à nossa resposta? Então, a gente vai ter 1000 ml será X gotas, a gente não sabe. Então, é só fazer aqui embaixo. Então, vai ficar o quê? 1x vai dar x igual a 20 vezes 1000. 20 vezes 1000 vai dar igual a x. 20 vezes 1, 20 vezes 1, 20, mais os 3 zeros, vai dar 20.000 gotas. Então, já conseguimos trazer a primeira informação para cá, que 1000 ml é a mesma coisa que eu dizer que existe 20.000 gotas. Beleza. Veja que aqui também está em hora. A gente pode já facilitar nosso serviço, sabendo que 5 horas é a mesma coisa que 1 hora, você sabe que é 60 minutos. Se 1 hora é 60 minutos, então vai ser 60 vezes 5. Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. Então, a gente já pode colocar aqui embaixo que o que? 5 horas é a mesma coisa que 300 minutos. Olha como já ficou próximo da nossa resposta. Ele está perguntando em gotas, já transformamos para gotas e minutos. Só que ele quer saber por minuto. Quantas gotas por minuto? Tira isso aqui. Então, temos o que? A gente já consegue fazer uma nossa regrinha de 3 a partir daqui, né? Se 20.000 gotas vai em 300 minutos, eu quero saber quantas gotas, ó a pergunta aí, quantas gotas em 1 minuto. Tranquilo. Estou fazendo bem devagar para que vocês entendam, para ficar mais claro. É claro que com o treino vocês vão fazendo esses cálculos mais rápido. Então vamos fazer aquele cruzado que eu falei da multiplicação. 20.000 vezes 1 vai ficar... Opa, desculpa. Sempre é bom deixar o x do lado de cá. Então vai ficar 300 vezes x. Vai ficar 300x. A igualdade. Rapaz, outra uma explicação, né? 20.000 vezes 1, que vai ficar 20.000. Então, x, esse 300 vai passar para o outro lado, que vai ficar 20.000 dividido por 300. Corta os zeros, mesma quantidade de zero em cima, corta embaixo, que vai ficar a mesma coisa que x igual a 200 dividido por 3. Então, quando chegar a 200 dividido por 3, vocês podem fazer, não é tão difícil, né? Como parece. Mas eu vou dar uma dica importante aqui. Então, 200 dividido por 3. 20 dividido por 3. Dá por 6, que dá 18. Né? 20 sobra 2. Abaixa esse 0. Dá por 3, dá por 6 de novo, que sobra 2. 2 por 3 não dá, põe uma vírgula, adiciona 0, vai dar 66,0. Então a gente sabe que tem o quê? Que nosso x é igual a 66,6 o quê? Gotas. É claro que esse valor aqui, quando falar de gotas, é um número inteiro. Como passou de 66,5, a gente arredonda para o número mais acima, que seria o quê? 67 gotas por minuto. Essa seria a nossa resposta. Então eu fiz bem devagar, bem com calma. Acredito que deu para entender. Então vamos lá. Que seria a resposta 67. Veja que aqui ainda tem a letra D, que é 66. Ficaria muito próximo se você fizesse o arredondamento errado, né? Então, foi bem tranquilo, levou um tempinho para estar fazendo. É claro que
Numa questão de concurso, geralmente vem 3, 4 questões dessa, depende de cada concurso, né? Então, uma questão que você leva um pouquinho de tempo e outras são mais rápidas. E vamos fazer agora por fórmula. A fórmula para esse cálculo, a fórmula do gotejamento, seria esse aqui, o volume dividido pelo tempo vezes 3. Aí aqui tem a fórmula resumida para ficar mais fácil, né? O V em cima de volume, o T e vezes 3. Aqui nesse caso, a gente vai colocar os valores. Esse volume aqui está em ml, então vai ficar o que? 1000 dividido pelo tempo, né? Que seria o tempo que? 5 horas. 5 vezes 3, eu vou colocar direto aqui que vai dar 15. Aí você já olha aqui, opa, 1000 dividido por 15, isso é difícil. Só lembrar daquela dica de vídeos anteriores. Sempre que terminar com 5, a gente pode multiplicar por 2 embaixo e em cima. Ó, terminou 15 aqui, 2. Multiplica por 2 embaixo e em cima para ajudar a simplificar. Então, aqui é 1000, vai ficar 2000 dividido por 30. Aí vai cortar o zero embaixo e em cima, que vai dar o mesmo aqui, 200 dividido por 3. E já até fizemos esse cálculo aqui anteriormente, né? Voltando aqui, ó, 200 dividido por 3. Então, como já fizemos aqui, eu vou colocar direto. Então, aqui nossa resposta será 66,6 gotas por minuto. O que vocês conseguiram notar? Foi bem mais rápido fazer por fórmula, né? Só que eu tenho uma observação. Esse cálculo que a gente utilizou, essa forma, foi de macro gotas, né? Em horas, volume, tempo, por 2. Então, existem mais outras 3 fórmulas que você pode estar decorando, que seria do cálculo de gotas em minutos, né? Que foi dado 5 horas, que a gente colocou aqui na de cima. Nesse aqui a gente colocaria já em minutos. Onde está o tempo aqui, a gente colocaria em minutos. Já vê que aqui vai ser volume, né? Que seria o 1000 litros vezes 20, dividido pelo tempo. Que aqui no caso, se fosse 5 horas, é a mesma coisa que 300 minutos. Já seria uma outra fórmula se a questão desse em minutos, a prescrição, mas deu em horas. Também temos o cálculo em microgotas, se a questão mencionasse microgotas em horas, seria esse aqui que é mais tranquilo, né? Que é só o volume pelo tempo. E tem o microgotas em minutos. Não vou entrar muito no mérito de exemplificar cada um, mas é só para vocês verem também que cada um tem suas vantagens e desvantagens. Na questão da fórmula, a gente já tem uma série de coisas para estar decorando. Então, tá decorando isso também pode exigir mais do seu HD aí, né? E já a regra de 3, ela é bem simples de estar fazendo, só que pode levar um tempo para estar realizando os cálculos. Então, minha conclusão é: use aquilo que fica mais fácil para você, né? Eu particularmente eu gosto de fazer as questões por regra de 3. Geralmente eu acerto as questões pela regra de 3. Muita coisa para decorar e acaba que lá no meio do nervosismo, numa prova a gente pode acabar esquecendo essas fórmulas, né? São várias fórmulas. Então, fica aquilo que fica mais confortável no seu aprendizado. E é isso, galerinha. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Dê o like se gostou. Comentem aí sugestões de outros temas para eu estar trazendo para vocês. Obrigado.